muçulmano, segundo a ideia da Igreja Católica, os muçulmanos que negam esse conceito, esse negócio de Jesus como Filho de Deus, Salvador, a crucificação de Deus, morrer pelos pecados, eu como muçulmano, um líder religioso, não acredito em nada. Eu sou não considero essas ideias, não faz parte da minha crença. Jesus, para nós, um dos maiores profetas, era simplesmente um servo de Deus, como Abraão, Moisés, Muhammad e os demais. Como é, segundo a visão católica, olhando para a Bíblia, como é a situação de minha pessoa no paraíso ou no inferno? Você é uma pessoa boa. Você vai para o céu. Mesmo que nego tudo isso. Você vai poder abrir a porta do céu para mim, para que eu possa entrar. Mesmo que nego tudo isso? Sim. Porque primeiramente nós estamos falando de Deus. A compreensão de Deus antes de conhecermos Jesus. Porque nós só vamos conhecer Jesus no Novo Testamento, a partir dos Evangelhos. Então nós estamos ali na área maior, que é a compreensão de Deus. Mesmo que para mim Deus seja três pessoas, para você é outra definição, esse Deus, você está ligado a esse Deus. Sabe, padre, alguém pode criticar essa resposta assim. Se for assim, porque a Igreja Católica não prega somente ser bondoso, não? Porque não deixa essas suas crenças. Tudo porque a crença não vai te salvar. Eu, um muçulmano que não tenho essa ideia, mesmo por ser bondoso, posso ser o habitante do céu. Por que então pregar as crenças? Por que pregar a fé católica? Se a fé não, sem fé a pessoa pode ser salva, por que pregar a fé? A fé sem obra, ela não funciona. Por isso que eu estou te dizendo. Você é uma pessoa boa. Quem vive, faz uma experiência de Deus, é impossível ser ruim. A não ser que renegue a Deus. Vá lá para o lado do diabo, como a gente conversava da outra vez. Aí vai para o inferno. Mas se você é uma pessoa boa, nessa compreensão de Deus, em toda a sua plenitude, você vai para o céu. Nós, católicos, nunca vamos dizer, nós nunca dizemos, você não encontra em nenhum livro católico, nenhum documento da CNBB, do Vaticano, dos Papas, você encontra essa afirmação, quem não é católico não vai para a igreja, para o céu. Você não encontra. Isso não está ligado com... eu queria abrir o assunto de relativismo porque religioso, faz parte da liberdade do ser humano fazer mas não, a sua opção por Deus. Porque, aplicando essa ideia, seria uma autocondenação da Igreja Católica, eu acho. Porque se a gente nega a absoluta salvação na Igreja Católica, em primeiro lugar, estamos condenando em primeiro lugar a Igreja Católica. Porque quando o Senhor fala, por exemplo, eu estou com a verdade, o Senhor também está com a verdade. O que você oferece pode se salvar, pode trazer a salvação, o que eu também prego pode trazer a salvação. Em primeiro lugar, eu ataco para mim mesmo. Nós trabalhamos num nível, mas vai ter um outro nível que é com Deus. Ali é onde está a sua alma. Nós acreditamos que nós somos corpo e espírito. Espírito e alma, nós podemos colocar ali juntos as duas palavras para nós. Não tem um espaço para o corpo, um espaço para a alma, outro para o espírito. Tá ali. Alma e espírito para nós é praticamente sinônimo. Então, quem viveu essa espiritualidade acreditando em Deus, Deus, na sua infinita misericórdia, não vai deixar esse filho se perder. Olha, vamos olhar numa compreensão cristã católica. Eu falo cristã católica porque outros cristãos podem ter outras definições e eu respeito todas as definições. O que acontece com Jesus na cruz? Está lá sendo crucificado do lado dele. Muçulmanos, os católicos, protestantes,
aqueles que acreditam em Deus único, podem entrar no paraíso se eles não tivessem entendido a mensagem da religião islâmica. Se eles fossem recebido a mensagem e negam, fica complicado. Certo, eu acolho a sua compreensão, mas eu estou falando de misericórdia, estou falando de compaixão, né? É um Deus que ama as suas criaturas. E se foi bom, se fez o bem, praticou o bem, Uma coisa, a salvação ela é para nós. muito interessante. Eu respeito muito essa ideia de amor que é muito pregado na Igreja Católica, a Igreja de uma forma geral. É muito, muito interessante, né? E temos também muitos conceitos na religião islâmica sobre o amor, misericórdia, graça, meu Deus, muitos. Temos no Alcorão Sagrado, 114 capítulos, Deus sempre começa os versículos, né? Menos um versículo, que seria uma cobrança dos politeístas. Sempre começa em nome de Deus, o clemente o misericordioso. Deus se apresenta como Senhor clemente e misericordioso. Só que nós não pregamos o amor, misericórdia, de uma forma neutra. A misericórdia de Deus para nós é um princípio que sempre está ligado com a sabedoria e a justiça. A gente fala, se Deus compartilha a mesma graça para um crente e para um descrente, para um benfeitor, malfeitor, pode ser também um sinal de misericórdia, mas não pode ser um sinal de sabedoria nem de justiça. Então, Deus sempre anda com esses três princípios. Misericórdia, sim. Sabedoria, sim. E ainda justiça. Olha, temos um tempinho? Sim. Tem uma outra coisa que você mencionou que também diverge um pouco da nossa compreensão. Jesus diz no Evangelho que após a morte, ele até dá um exemplo que uma mulher casou com 7 irmãos. Morreu, casou com outro. Morreu, casou com outro. Aí perguntam para ele, lá no paraíso, na vida eterna, de quem ela vai ser esposa? Aí ele diz, lá ninguém se dá em casamento. Porque o nosso ser espiritual, quando entrarmos para o céu, para o paraíso, Jesus passa o Evangelho, os 4 Evangelhos para nós, ele passa falando, pregando, ensinando sobre o reino de Deus. A questão da intimidade não existe. Vamos ser como anjos. No Alcorão Sagrado, firmemente existe. Eu acho muito interessante. Casais abençoados, puras, purificadas, de cheiro muito agradável. Outro estilo de vida que seja diferente deste que nós... É uma coisa muito interessante. O paraíso e o inferno para nós não são coisas espirituais só. Isso é muito importante. Nem o dia de juízo, o final do dia da ressurreição, é um dia espiritual. Não. Você estará, qualquer um, a gente vai estar presente fisicamente, corporalmente. Isso no juízo final. Juízo final e ainda no paraíso. No paraíso, verdadeiramente é um jardim. Verdadeiramente tem árvore, tem tudo é verdadeiro. É uma dimensão muito mais real que nós sentimos, né? Como falei, aplicam a mesma coisa que eu falei no começo, né? Então, o paraíso e o inferno, todos são assim. Tem pessoas que ainda falam, um movimento, infelizmente, entre os muçulmanos que falam, olha, o inferno somente são sentimentos, tristezas, não são coisas reais. É uma forma... Deus quer dizer que é um lugar muito bom. Não. Temos uma palavra muito profunda que fala... Temos um anjo guarda do inferno, uma pessoa chamada Malik. Um anjo chamado Malik. Ele fala, segundo a ideia do Islã, nunca ele teve sorriso no seu rosto. Ele é a manifestação da ira de Deus no inferno. Aquele que cobra. Temos uma história que fala quando o profeta, porque o profeta teve Mi'raj. Mi'raj quer dizer viagem noturna.
ascensão para os céus. Deus levou o profeta Muhammad de Meca para Jerusalém, dirigiu Jerusalém, levou para ele 7 céus, mostrou o mistério dos céus para ele. Ele se encontra em um local que vê uma pessoa sentada, não olha para ninguém. Arcanjo Gabriel fala: você sabe quem está aqui? Você está sentado? Fala para ele: ele é Muhammad, o último dos profetas, servo dos profetas. Levanta-te. Dá uma saudação para ele. Nem sorriso no rosto do profeta. Você diz, quando o profeta olha para o rosto dele, o profeta teve mais ou menos 63 anos. Depois de ver o rosto daquela pessoa, o profeta nunca riu. Depois de visualizar a pessoa. Uma outra coisa, finalizando, padre, você tem alguma colocação? Desculpa. Se você quiser deixar alguma coisa, depois vou falar uma coisa muito simples. Se deixar, a gente vai ficar conversando aqui. eu fico as tentações, né? O diabo leva Jesus às tentações. Mas o fato de ser tentado para nós não é pecado. Não é tentação, isso. Não, é mostrar o mistério dos Deus. Aí o diabo leva Jesus, mostra os reinos dos céus, fala para Jesus se atirar do alto do monte e assim por diante, né? E Jesus refuta o mal, refuta o diabo. Nós temos, como eu falei, materialização dos atos. Por exemplo, temos algumas palavras, temos alguns versículos no Alcorão que fala: guarda dos do inferno vão insultar, ofender as pessoas que estão lá. Qual seria o significado disso? Eles vão tratar muito duro com as pessoas que estão lá. Hoje eu estava pensando, se a gente considerar o inferno uma reflexão da vida da pessoa, parece a guarda estar somente refletindo, está mostrando aquilo que ele viveu, né? Aquele que ofendeu durante toda a sua vida, aquele que humilhou, vai se encontrar com alguém que vai humilhar ele, aquele que tratou as pessoas com arrogância, eu sou, vai encontrar com alguém que tratar com ele com muita rigidez, com muita dureza, com muita arrogância. Temos algumas palavras no Alcorão Sagrado que os habitantes do inferno vão beber um líquido, não é drink, como fala aí, uma bebida, né? Quando eles bebem um fardo, quando eles bebem, vai despedaçar tudo que tem na barriga. Eu estava pensando, como assim? Isso talvez é a interpretação da pessoa que vive ganho ilícito. Rouba, não se assalta, não é importante para ele a propriedade dos outros, rouba dos órfãos, rouba das viúvas, rouba de todo mundo. Bebida alcoólica, qualquer um. Então, o inferno é uma manifestação daquilo que a gente faz. É uma coisa muito clara no Alcorão Sagrado. Deus não oprime ninguém. Temos a gente pode encontrar no Alcorão Sagrado versículos, olha, muito duros. Mas se falar que a pessoa não vai ter direito à salvação, não seria uma opressão? Não, ele escolheu. Ele vai escolher quem ele vai salvar? Pelos seus atos, pela sua fé, a sua descrença, ele escolheu. Então, assim, uma compreensão, Deus não é livre diante das suas criaturas. Se ele vai escolher quem ele vai salvar, quem ele não vai salvar. Claro, o ser humano tem, segundo a ideia da teologia, segundo a teologia islâmica, o ser humano é dado para ele livre-arbítrio. Por seu livre-arbítrio, por sua liberdade, escolhe o paraíso ou o inferno. Isso é que o significado do merecimento é isso. Se alguém fala que o ser humano... Mas a compreensão de livre-arbítrio, por exemplo, no catecismo da Igreja Católica, faz uma diferença. Liberdade é uma coisa, livre-arbítrio é outra. Não, livre-arbítrio. Vamos tocar no livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você
não resistir à sedução de Deus, como ele fala para o profeta Isaías. Não, então o conceito é diferente. Livre-arbítrio seria aquele sentimento que o ser humano é responsável pelo seu ato. Tudo que ele faz... Essa liberdade para nós. Tudo bem, liberdade. Não, e tem uma outra palavra, libertinagem. Libertinagem é outra coisa, de uma pessoa solta, vulgar, né? Então, o paraíso é conquistado junto com a liberdade e a graça de Deus. Mas o inferno absolutamente é conquistado, é adquirido. E de verdade a pessoa quer isso. Quando a pessoa entra no inferno para nós muçulmanos, de verdade ele quer isso. Ele é o inferno. Sim. Temos no Corão Sagrado, Padre, tem um versículo... Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Aquele versículo que fala: nem o fogo, o qual o combustível é as pessoas e a pedra. Quer dizer isso? O inferno tem chamas por algumas pessoas. A chama do inferno é uma certa pessoa, é umas certas pessoas. Possível de eu entender. Quer dizer, aqueles que abrem um caminho do mal elevam pessoas para o mal. Eles são combustível do inferno. Eles acendem o inferno. É uma tentação, é um mau conselho. Isso mesmo. Ele inventa uma religião. Ele inventa um caminho. Inventa uma religião mesmo, né? Isso é certo, por sua conta própria. O contrário para nós, que nós seguramos que o livre-arbítrio é você não resistir à sedução de Deus. Como se você não tivesse força, como o profeta fala, seduziste-me, Senhor, e me deixei me seduzir. É uma experiência de amor tão grande por Deus, pelos seus ensinamentos, pela sua palavra, pela sua força, pela sua graça, que o ser humano fica impossibilitado de resistir a esse fascínio, a essa sedução de Deus. Isso para nós é o livre-arbítrio. Agora, a forma como eu lido nesse discernimento, nessa forma de liberdade, eu posso escolher. Deuteronômio fala isso por 2 vezes. Diante de nós, dos seres humanos, Deus coloca o bem e o mal. Tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se escolhe o mal, vai ter os frutos do mal. Então, qualquer um recebe aquilo que merece. Aquilo que a gente aplica a mesma. Estou falando a mesma coisa. A gente recebe, a gente ganha aquilo que... Vamos falar assim, a gente recolhe aquilo que planta. A mesma coisa. Então, esses versículos, quando a gente encontramos no Corão Sagrado, não levam um tom sério, quer dizer, o ser humano pode ser tão ruim. O ser humano pode ser tão ruim. Que, claro, pode ser tão ruim? Pode ser tão ruim. Porque, sabe, eu não trouxe aqueles versículos. Tem versículos que falam, olha, são muito sérios, né? Sobre o castigo do ser e das pessoas no inferno. Temos uma palavra do profeta finalizando que diz: uma vez Deus me permitiu olhar no inferno, eu vi o inferno, eu consegui avisar o inferno. Uma grande parte dos habitantes do inferno estavam lá condenadas pelos pecados da língua. Então vamos tomar muito cuidado para não passar com esse sofrimento no inferno com nossa língua. Não é o que entra, é o que sai. Porque se a gente ferir o corpo, depois de 2, 3 semanas vai sarar, né? Você machuca com sua língua, 40 anos a pessoa não esquece. Você fala uma coisa sobre outra pessoa, aquela pessoa, ao lembrar, ao ver seu amigo, lembra daquele defeito que você contou para ele. Aquela fofoca que você falou. Esses pecados são muito profundos, pecados da língua. Que Deus abençoe todos, não vamos prolongar mais que isso. Agradeço, Padre, se Deus quiser.